para desta feita participar deste evento tão extraordinário que é o Congresso dos Irmãos. Tem lugares que os homens cantam feio, agora aqui ensaiaram direitinho, até o grito, né? Ficou bonito, glória a Deus. Parabenizá-los por este lindo congresso, louvar a Deus pela vossa vida. Quero com alegria externar minha gratidão de estar aqui mais uma vez cooperando com meu amigo pastor Enoque, este servo de Deus que nos recebe de forma tão carinhosa toda vez que estamos aqui, sua esposa pastor Isaura, pastor Manuel Reinaldo, que nos fez o convite, sua esposa pastor Antônio. Deus abençoe os demais pastores, o amado que estará ministrando aqui amanhã, e a cada um dos amados irmãos que nesta noite estão aqui para ouvir a santa palavra de Deus. Deus colocou em meu coração uma palavra. Quantos querem ouvir esta palavra? Amém. Levante a sua mão e adore ao Senhor esta noite. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 2 e versículo de número 3. Parece que não tem nada a ver com o tema, mas tem muito a ver com o tema que vocês escolheram como texto para esta festa. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e versículo 3. Aqueles que encontrou, digam amém. Amém. Diz a palavra de Deus: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém. Nesta noite, eu gostaria de pregar-lhes subordinado tema: qual o segredo? Repita comigo o mais forte que você puder: qual o segredo? Olhe para alguém que está do seu lado e diga: qual o segredo? Existe um segredo, e é este segredo que eu gostaria de revelar nesta noite, na abertura deste congresso. E eu vou pontuar 3 segredos. Este texto conta-nos a história da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia foi a igreja que foi fundada de uma forma inusitada. A Bíblia diz que na morte de Estevão, a igreja de Jerusalém, ela foi dispersa, exceto os apóstolos. E eles iam por todos os lugares. E a Bíblia diz que eles passavam pela Judeia, pregavam a palavra, passaram por Samaria, pregaram a palavra. Mas o texto sagrado diz que eles não entraram na cidade de Antioquia. Antioquia não é a Antioquia da Psídia, mas a Antioquia da Síria. Eles não entraram, mas o texto sagrado diz que uns irmãos anônimos, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, preste bem atenção, o que esta geração está precisando não é de gente com credenciais, não é de gente com cargo, não é de gente com aparência. Esta geração está precisando de gente cheio do Espírito Santo, porque se você tiver cheio do Espírito Santo, ele te conduz. Se você tiver cheio do Espírito Santo, ele faz. Se você tiver cheio do Espírito Santo,
Santo, você tem uma visão que ninguém tem. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você não vê o que ninguém enxerga. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai onde ninguém quer ir. Se você está cheio do Espírito Santo, você é mais do que vencedor. Aqueles irmãos, pastor Enoque, o texto não diz o nome deles, eles eram anônimos, eles não tinham nenhuma função, eles não foram enviados, mas eles entram em Antioquia e pregam a palavra. E aqui tem uma coisa extraordinária: quando a palavra é pregada, o milagre acontece. Você sabia qual é a maior preocupação do diabo? É que não haja tempo para a palavra. Qual é a maior hora que Satanás quer atrapalhar? É na hora da palavra. Qual é a hora que as pessoas mais ficam incomodadas? É na hora da palavra. Hoje eu estava ministrando o curso teológico para a turma que estamos formando lá em Barra do Jacuípe, e eu estava dizendo que tem gente que gosta do mistério, gosta do poder, gosta do reteté, gosta de dançar, gosta de pular, gosta de cantar, gosta de sapatear, mas não gosta da palavra, não tem paciência de ouvir a palavra. Mas quem é que sustenta? A palavra. Quem é que dá vida? A palavra. Quem é que faz o milagre? A palavra. A Bíblia diz que a palavra é mais viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O pastor dessa igreja é formado nessa área da psicologia, e ele sabe que até na área da psicologia, da ciência, tem uma dificuldade de se discernir a diferença entre alma e espírito, mas a palavra de Deus consegue discernir. A palavra de Deus vai aonde ninguém vai, a palavra de Deus toca aonde ninguém toca, a palavra de Deus revela o que ninguém imagina. Eu estava pregando um dia desse em um lugar, e estava o prefeito da cidade, e quando eu terminei de pregar, o prefeito olhou para mim e disse assim: pastor, eu estou com medo do senhor. Eu digo: não, fique tranquilo, eu sou gente boa. Ele disse: rapaz, o senhor conhece minha vida, o senhor falou minha vida toda. Eu disse: mas como eu falei tua vida? Ele diz: enquanto o senhor pregava, a minha vida era desenrolada, desde o dia que eu nasci. Aí eu fico pensando comigo: olha o poder da palavra. Eu não revelei ele, eu não mandei ele ficar de pé, eu não entreguei uma palavra direcionada, mas a palavra vai lá, mexe, revela, renova, dá vida. Oh glória! A igreja, os irmãos pregaram em Antioquia, e a igreja explodiu, a igreja cresceu, a igreja ficou fenomenal, ficou maior do que a sede em Jerusalém. A igreja de Antioquia fez um sucesso tão grande que a Bíblia diz que a notícia chegou lá em Jerusalém, e quando chega em Jerusalém, disseram para o pastor presidente: Pedro, João, Tiago eram os 3 líderes da igreja. É claro que tem aqui uma divergência se quem era presidente àquela época era Pedro ou era Tiago, porque ele foi quem conduziu o concílio da igreja posteriormente. Mas o certo é que esses 3 líderes com os demais apóstolos disseram: precisamos mandar alguém lá. Aqui vai o primeiro detalhe, não é o primeiro segredo ainda, eu preciso dar uma introdução para você entender a palavra, mas aqui vai um detalhe: nunca despreze quando Deus estiver fazendo alguma coisa. Nunca despreze, por mais simples que seja. Cuidado, porque o que você despreza hoje pode ser bênção para você lá na frente. Cuidado com isso. Pega na mão do teu irmão e diga: não despreze o que Deus está fazendo. Não despreze o que Deus está fazendo. Vai ser útil para você amanhã. Aí a Bíblia, para desta feita participar deste evento tão extraordinário que é o Congresso dos Irmãos. Tem lugares que os homens cantam feio, agora aqui ensaiaram direitinho, até o grito, né? Ficou bonito, glória a Deus. Parabenizá-los por este lindo congresso, louvar a Deus pela vossa vida. Quero com alegria externar minha gratidão de estar aqui mais uma vez cooperando com o meu amigo pastor Enoque, este servo de Deus que nos recebe de forma tão carinhosa toda vez que estamos aqui, sua esposa pastor Isaura, pastor Manuel Reinaldo, que nos fez o convite, sua esposa pastor Antônio. Deus abençoe os demais pastores, o amado que estará ministrando aqui amanhã, e a cada um dos amados irmãos que nesta noite estão aqui para ouvir
a santa palavra de Deus. Deus colocou em meu coração uma palavra. Quantos querem ouvir esta palavra? Amém. Levante a sua mão e adore ao Senhor esta noite. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 2 e versículo de número 3. Parece que não tem nada a ver com o tema, mas tem muito a ver com o tema que vocês escolheram como texto para esta festa. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e versículo 3. Aqueles que encontrou, digam amém. Amém. Diz a palavra de Deus: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém. Nesta noite, eu gostaria de pregar-lhes subordinado o tema: qual o segredo? Repita comigo o mais forte que você puder: qual o segredo? Olhe para alguém que está do seu lado e diga: qual o segredo? Existe um segredo, e é este segredo que eu gostaria de revelar nesta noite, na abertura deste congresso. E eu vou pontuar 3 segredos. Este texto conta-nos a história da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia foi a igreja que foi fundada de uma forma inusitada. A Bíblia diz que na morte de Estevão, a igreja de Jerusalém, ela foi dispersa, exceto os apóstolos. E eles iam por todos os lugares. E a Bíblia diz que eles passavam pela Judeia, pregavam a palavra. Passaram por Samaria, pregaram a palavra. Mas o texto sagrado diz que eles não entraram na cidade de Antioquia. Antioquia não é a Antioquia da Psídia, mas a Antioquia da Síria. Eles não entraram, mas o texto sagrado diz que uns irmãos anônimos, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, preste bem atenção, o que esta geração está precisando não é de gente com credenciais, não é de gente com cargo, não é de gente com aparência. Esta geração está precisando de gente cheio do Espírito Santo, porque se você tiver cheio do Espírito Santo, ele te conduz. Se você tiver cheio do Espírito Santo, ele faz. Se você tiver cheio do Espírito Santo, você tem uma visão que ninguém tem. Se você tiver cheio do Espírito Santo, você não vê o que ninguém enxerga. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai onde ninguém quer ir. Se você está cheio do Espírito Santo, você é mais do que vencedor. Aqueles irmãos, pastor Enoque, o texto não diz o nome deles, eles eram anônimos, eles não tinham nenhuma função, eles não foram enviados, mas eles entram em Antioquia e pregam a palavra. E aqui tem uma coisa extraordinária: quando a palavra é pregada, o milagre acontece. Você sabia qual é a maior preocupação do diabo? É que não haja tempo para a palavra. Qual é a maior hora que Satanás quer atrapalhar? É na hora da palavra. Qual é a hora que as pessoas mais ficam incomodados? É na hora da palavra. Hoje eu estava ministrando o curso teológico para a turma que estamos formando lá em Barra do Jacuípe, e eu estava dizendo que tem gente que gosta do mistério, gosta do poder, gosta do reteté, gosta de dançar, gosta de pular, gosta de cantar, gosta de sapatear, mas não gosta da palavra, não tem paciência de ouvir a palavra. Mas quem é que sustenta? A palavra. Quem é que dá vida? A palavra. Quem é que faz o milagre? A palavra. A Bíblia diz que a palavra é
mais viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O pastor dessa igreja é formado nessa área da psicologia, e ele sabe que até na área da psicologia, da ciência, tem uma dificuldade de se discernir a diferença entre alma e espírito, mas a palavra de Deus consegue discernir. A palavra de Deus vai aonde ninguém vai, a palavra de Deus toca aonde ninguém toca, a palavra de Deus revela o que ninguém imagina. Eu estava pregando um dia desse em um lugar, e estava o prefeito da cidade, e quando eu terminei de pregar, o prefeito olhou para mim e disse assim: pastor, eu estou com medo do senhor. Eu digo: não, fique tranquilo, eu sou gente boa. Ele disse: rapaz, o senhor conhece minha vida, o senhor falou minha vida toda. Eu disse: mas como eu falei tua vida? Ele diz: enquanto o senhor pregava, a minha vida era desenrolada, desde o dia que eu nasci. Aí eu fico pensando comigo: olha o poder da palavra. Eu não revelei ele, eu não mandei ele ficar de pé, eu não entreguei uma palavra direcionada, mas a palavra vai lá, mexe, revela, renova, dá vida. Oh glória! A igreja, os irmãos pregaram em Antioquia, e a igreja explodiu, a igreja cresceu, a igreja ficou fenomenal, ficou maior do que a sede em Jerusalém. A igreja de Antioquia fez um sucesso tão grande, que a Bíblia diz que a notícia chegou lá em Jerusalém, e quando chega em Jerusalém, disseram para o pastor presidente: Pedro, João, Tiago eram os 3 líderes da igreja. É claro que tem aqui uma divergência, se quem era presidente naquela época era Pedro ou era Tiago, porque ele foi quem conduziu o concílio da igreja posteriormente. Mas o certo é que esses 3 líderes com os demais apóstolos disseram: precisamos mandar alguém lá. Aqui vai o primeiro detalhe, não é o primeiro segredo ainda, eu preciso dar uma introdução para você entender a palavra, mas aqui vai um detalhe: nunca despreze quando Deus estiver fazendo alguma coisa. Nunca despreze, por mais simples que seja. Cuidado, porque o que você despreza hoje pode ser bênção para você lá na frente. Cuidado com isso. Pega na mão do teu irmão e diga: não despreze o que Deus está fazendo. Não despreze o que Deus está fazendo. Vai ser útil para você amanhã. Aí a Bíblia